Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso episódio livremente, habitual todas as nossas terças-feiras, às 10 da noite, aqui no Instagram. Bem-vindos a todos e a todas para termos mais uma conversa, como é habitual. Hoje para falarmos sobre os sinais de alerta e dos nossos filhos a pedirem ajuda, ou sinais que podem evidenciar que os filhos podem precisar de ajuda. O meu nome é Ivan de Sós Monteiro, sou psicólogo e temos este projeto online do Livremente desde janeiro do ano passado, precisamente para levarmos ciência, metáforas e exemplos às pessoas, porque quanto mais informados todos estivermos, mais pessoas inteiras e iguais a si próprias nós temos na sociedade. Boa noite, Márcia, boa noite, Carlos, boa noite, Mariana, boa noite, Andreia. Este programa tem o apoio da M Saúde e do Jornal da Diáspora Bom Dia, a quem agradeço o apoio desde o início. E se tiverem perguntas, questões que queiram ir fazendo à medida que nós vamos falando um pouco sobre esta temática, dos sinais que os filhos estão a pedir ajuda, estejam à vontade em colocar nos comentários, que eu vou estando atento. Se tiverem dificuldades de imagem ou som, digam-me também aqui nos comentários, que eu vou estar também atento para tentar resolver se eventualmente tivermos problemas técnicos. Portanto, o tema de hoje é uma forma de nós aumentarmos a consciência ou um pouco de formas de manifestar necessidade, manifestar ajuda, porque a maior parte das crianças e dos jovens não comunica, nem consegue articular conscientemente muitas vezes as suas emoções ou os seus pensamentos, e é através dos comportamentos que nós vemos muitas vezes, ou das alterações de comportamento, que nós vemos como é que realmente podem existir sinais de alerta. Por isso, comportamentos inadequados, comportamentos diferentes do habitual, formas diferentes de comunicar da criança, tudo isto são formas de nós estarmos atentos para perceber se realmente é apenas uma fase temporária, que geralmente é passageira, porque todos nós temos variações que são de circunstância, e não rígidas. Porque um dos problemas, geralmente, nas questões de comportamento ou no âmbito da saúde mental, é quando nós temos características ou formas de nos comportar, maneiras de pensar ou de lidar com as emoções que se tornam rígidas, e tudo que são emoções mais rígidas ou características mais rígidas tornam-se perturbadoras do nosso equilíbrio. E, portanto, tudo que tem a ver com rigidez funcional significa que vamos ter dificuldades de adaptação, e tudo que implique dificuldades de adaptação aumenta as nossas vulnerabilidades. E quanto mais nós ficamos rígidos ou menos conscientes estamos dessas nossas características rígidas, mais desadaptados nós ficamos e mais vamos mostrar sinais e sintomas que servem como uma espécie de chamada de atenção para dizer que nós estamos a precisar de ajuda. E por isso, temos que estar atentos a várias manifestações, porque é tal coisa, se temos uma criança, e se calhar esta é uma das primeiras, se temos uma criança que habitualmente ri, que habitualmente é divertida e manifesta uma alteração de comportamentos em que não sorri ou deixa de o fazer, e portanto de um período para o outro, não sabendo muito bem quando, nós apercebemos que a forma como sorri não é com a mesma energia ou da mesma forma que se expressava há poucos dias atrás, então provavelmente nós temos ali uma pista ou um sinal de que alguma coisa pode não estar a correr bem. Mas não é isto por si que justifica que há um problema no desenvolvimento, ou que haja um problema logo para termos uma atenção excessiva a tudo. Porque se nós também damos uma atenção excessiva a pequenas variações de comportamento ou de sintomas que possamos ter, qualquer variação, melhor dizendo, qualquer excesso de atenção a pequenas variações que nós temos
pode fazer com que também se desenvolva por uma lupa sobre pequenos sintomas que são passageiros e que depois pode predispor um pouco, por exemplo, para a hipocondria. Porque se nós estamos excessivamente atentos a todo tipo de sinais e qualquer pequeno sinal é sinal logo de irmos fazer consultas, exames, etc., nós passamos a viver em função dos medos dos problemas do que propriamente dos problemas em si. Porque todos nós temos variações, temos fases em que se calhar não estamos tão capazes de pensar com a mesma articulação como tínhamos antes, não estamos tão capazes de gerir as nossas emoções como habitualmente nós gerimos, não estamos tão capazes de ter comportamentos como nós habitualmente os temos, mas sabendo que todas estas nossas variações de comportamento são sempre passageiras, sendo passageiras, nós acreditamos claramente que as coisas vão fluir e tudo vai tender para a normalidade. A natureza humana, felizmente, tende sempre para a normalidade. E é esse um bocadinho também a mensagem que aqui quero passar. Não estarmos demasiado preocupados com os detalhes, porque é a permanência do sintoma, é a rigidez do sintoma, é a recorrência e a frequência e a intensidade com que esses sintomas vão acontecendo ao longo do tempo que aumentam as nossas vulnerabilidades ou a tendência para desenvolvermos problemas de saúde. Portanto, o riso é um fator que pode ser um sinal de alerta de que alguma coisa não vai bem. Outro sinal de alerta é quando, por exemplo, nós temos uma alteração na forma como a criança brinca. Geralmente a criança se muda a forma como brinca com os outros e geralmente nós vemos que as brincadeiras, geralmente a partir dos 4, 5 anos em diante, começam a ser brincadeiras sociais, portanto implica o grupo, implica a vontade de encontrar a sua tribo, de encontrarmos a sua comunidade. A nossa natureza tende para isso. Nós somos seres sociais, não podemos esquecer disso. Antes dos 4 anos, geralmente as brincadeiras são mais individuais. É quase como uma mudança que começamos a ter no nosso desenvolvimento nestas faixas etárias. Dos 4, 5 anos para a frente começamos a virar mais para o mundo e a explorar mais as relações com os outros, numa tentativa de integração e de procurarmos encaixar na relação com o mundo à nossa volta. E, portanto, quando nós estamos realmente a ter um padrão de brincadeira com os outros e reparamos que os nossos filhos deixaram de brincar da mesma forma, ou já não querem brincar, ou isolam-se perante a brincadeira dos outros, provavelmente há ali uma reação a alguma coisa que aconteceu. E nós aparecermos no timing em que esses problemas existem é uma forma de a criança encontrar eco para poder falar quando a memória ainda está fresca. Porque quando nós conseguimos aumentar a consciência das circunstâncias que causam determinado tipo de resposta emocional, portanto, quando eu estou numa situação de vida, num contexto de vida em que as circunstâncias me causam uma alteração emocional e eu consigo falar com alguém, preferencialmente, porque no desenvolvimento infantil é muitas vezes através do espelho e da conversa com os outros que nós aprendemos e nos conhecemos, é nessa fase que nós vamos conseguir perceber de uma forma mais consciente o que é que levou àquele afastamento da brincadeira. E, portanto, se a criança encontrar no timing certo eco para falar daquilo que preocupa, ou daquilo que levou a esse afastamento, nós vamos ver que ou foi o amigo ou a amiga que roubou o brinquedo sem pedir, ou é alguém que chamou um nome ou gozou com ele. E, portanto, nós, ao tentarmos entender isto, vamos conseguir dar, se calhar, uma compreensão maior de uma forma consciente, para o que é que levou a essa reação de afastamento. Porque a vida, infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, se eu me isolo ou se eu me afasto quando o mundo não encaixa naquilo que eu quero, reparem bem neste pormenor. Se nós nos afastamos do mundo só porque o mundo não corresponde às nossas expectativas, nós acabamos isolados e completamente sozinhos. E, portanto, o mundo vai falhar recorrentemente connosco de acordo nas nossas expectativas. E, portanto, se eu não criar expectativas ou souber lidar com as expectativas que eu não controlo, o mundo só me pode trazer sempre coisas boas, porque se eu não esperar nada dele, eu todos os dias estou a ganhar alguma coisa, porque é nessa interação
de eu dar sem uma intenção de retorno imediato ou de recompensa, não é? Que faz com que nós consigamos funcionar melhor na relação com o mundo. Ou seja, quanto mais útil eu consigo tornar-me aos outros, ou quanto mais eu consigo acrescentar valor ao mundo, provavelmente mais o mundo vai querer aproximar-se de mim ou estar comigo. Se eu estou a usar o mundo para ter benefício próprio e uso os outros para eu conseguir ter benefícios e esquecendo-me dos outros ou das necessidades dos outros, geralmente nós acabamos sempre mais sozinhos. E, portanto, o foco não é o que é que eu quero, ou o que é que eu ganho, ou o que é que eu vou ter, ou o que é que eu vou ganhar, ou os meus direitos, ou isto ou aquilo, mas sim o que é que eu preciso dar, o que é que o outro pode ganhar comigo, o que é que qual é o afeto, qual é a ternura, qual é o tempo que eu preciso dar. Quantas vezes o tempo que nós damos a quem gostamos serve para nós ganharmos equilíbrio, voltarmos a ganhar equilíbrio na vulnerabilidade emocional que aquela fase temporária nos causou. E por isso, isto se for aprendido desde crianças, nós começamos de facto a desenvolver capacidade para lidar com duas coisas fundamentais. Tolerância à frustração, que é uma coisa que as crianças hoje em dia têm muita dificuldade, portanto a tolerância à frustração, e a paciência para lidarem com o tempo que não têm nada para fazer. E portanto, nós quanto mais ajudamos as crianças a desenvolver estas duas ferramentas, mais elas, quando tiverem a nossa idade e forem adultos, vão ser crianças mais capazes e vão ser adultos mais capazes de lidarem com as adversidades que a vida dá. Porque a vida não é nunca, não há destino, não é? Nós basicamente construímos o nosso destino no presente e, portanto, se eu hoje sou produto das minhas experiências, se eu quero melhores memórias na minha vida, eu vou ter que ter sempre novas e melhores experiências. E, portanto, se eu não sei gerir melhor a minha vida hoje, eu amanhã vou continuar a ter o mesmo tipo de memórias. E eu não consigo ter resultados diferentes com os mesmos comportamentos. É a mesma coisa em relação aos pensamentos, em relação à forma de gerir as emoções. E, portanto, quanto mais nós conseguimos gerir e entender esta relação, mais eficazes nós somos em lidar com estes momentos de desapontamento que nos leva depois ao isolamento e ao afastamento dos outros socialmente. Depois, por exemplo, quando a criança manifesta uma irritação súbita ou quando aparenta uma frustração ou uma falta de tolerância abrupta, a irritação, por exemplo, pode ser falta de alimentação. Não há saúde mental sem um corpo são. E, portanto, se não há uma alimentação em condições, se não há a quantidade de líquidos, de água ingerida, portanto, se eu não cuidar da parte biológica, eu vou ter sempre muito mais dificuldades em conseguir gerir a minha saúde mental. Porque tudo começa no corpo, tudo começa com uma base biológica. Tem que haver um respeito absoluto pela neurobiologia, quer em termos das estruturas, quer em termos das funções. Porque eu, para pensar, tenho que ter um cérebro cá dentro com uma estrutura funcional e com um padrão de funcionamento que esteja bem articulado para eu conseguir, por exemplo, exprimir e falar convosco. E, portanto, se eu não consigo ter esta lógica cuidada, portanto, este é o resultado, provavelmente, de eu ter um pilar biológico que tem uma preocupação de cuidar, nomeadamente ao nível do sono. Portanto, crianças que dormem pouco vão ser crianças no dia seguinte com muita mais facilidade em irritabilidade, com muito mais facilidade em se irritarem, vão ter mais frustração, mais rapidamente vão ficar frustradas, com pouca tolerância, a ansiedade aumenta, o nervosismo aumenta, a insatisfação aumenta, as ambições diminuem, os sonhos ficam piores, porque isto tanto começa a acontecer nestas idades, como também acontece connosco. Se nós andamos mais cansados, porque dormimos pouco, a nossa vida vai ficar sempre pior no dia seguinte. Se nós não comemos em condições, faltam-nos nutrientes para alimentar a matéria física, a parte biológica, porque se nós não temos a fisiologia e não temos a anatomia funcional, nós estamos completamente a condicionar o nosso funcionamento. Portanto, não se parem nunca a achar que cabeça e mente é uma coisa e corpo é outra. Não há mente sem uma ligação clara com um corpo. E tem que haver aqui uma relação direta entre as duas, porque nós precisamos dos dois para podermos estar a fazer o que fazemos.
Portanto, este aspecto é importante. O sono, a alimentação e a água. Por exemplo, os líquidos, cerca de 25% das dores de cabeça são causadas por desidratação, por falta de água, por falta de líquidos no nosso organismo. O nosso corpo é quase todo feito de água, portanto a maior percentagem é água. E portanto, se nós não estamos hidratados o suficiente, nós temos a probabilidade de piorar a concentração, de ter mais dores de cabeça, de ter mais câimbras, de ter mais dores musculares, de ter mais lesões físicas. Por isso é que a água é uma das bebidas mais importantes, ou é a bebida mais importante para nós conseguirmos cuidar da parte biológica. Portanto, se não bebem, passem a beber mais, porque isso é mesmo importante. E habituem as crianças a beber, porque beber é fundamental. Outro aspecto importante é quando uma criança que, por exemplo, é uma criança reservada, é uma criança tímida e que, de um momento para o outro, nós vemos uma alteração de que ela fica agressiva, fica bruta, fica violenta. Ou seja, isto não é habitual nela. E quando estes comportamentos saem fora do normal, porque nós todos temos um temperamento e temos uma personalidade, portanto, há aqui características que são de traço nosso e há outros sintomas e sinais que surgem porque são situacionais. Portanto, há aspectos que são situacionais e há aspectos que são de traço. Ou seja, traço no sentido em que vem algo com a nossa genética, que vem com o temperamento, e depois vem uma componente ligada às experiências de vida que nós vamos tendo, que é quando é onde nós desenvolvemos as nossas características da personalidade. E por isso, personalidade e temperamento têm uma relação que nos vão criando um padrão de funcionamento e depois, quando nós alteramos nesse nosso comportamento habitual, isto é um sinal de alerta de que alguma coisa aconteceu e que pode estar a levar a essa resposta mais explosiva. Por exemplo, também quando outro sinal que pode acontecer é quando, por exemplo, há dores de barriga, há dores de cabeça, há dores de corpo um pouco difusas e quando aparecem dores frequentes de uma forma difusa é porque provavelmente está ligado a algum tipo de experiências, ou seja, aspectos interpessoais, nos contextos onde a criança habitualmente está inserida, ou na escola, ou na família, ou com os amigos, em que traz esta alteração, esta manifestação física, psicossomática, portanto a parte psicológica manifestar-se no soma, que é corpo, e quando nós trazemos esta queixa física associada a estes contextos que se tornaram aversivos ou de desapontamento para a criança. Pode ser uma professora que foi mais bruta na sala de aula, que não teve tanto carinho na expressão. Pode ser um colega ou uma colega que não a selecionou para participar no grupo ou no trabalho. Pode ser um vizinho que fez uma festa de anos e não convidou a criança. Portanto, pode ser uma brincadeira em que perdeu o jogo e não tolerou bem a frustração de ter perdido o jogo e só quer jogar quando ganha. E, portanto, há toda uma série de alterações que se manifestam fisicamente que pode ter a ver com estes contextos. Mais uma vez, o timing com que nós, adultos, aparecemos para ouvir e conversar sobre isso aumenta sempre a probabilidade de nós ajudarmos a entender melhor as circunstâncias que levam à alteração daquele comportamento e quando a criança consegue explicar o porquê que teve aquele comportamento de se afastar, ela entende o que pensou e consegue gerir melhor as emoções, porque o falar em voz alta sobre o que dói, sobre o que causa sofrimento, alivia sempre, ou melhor dizendo, acelera a recuperação emocional. Portanto, é terapêutico nós falarmos em voz alta sobre aquilo que dói, porque se estivéssemos a medir o tempo do sofrimento quando temos um grupo de pessoas que, por exemplo, não fala e um grupo de pessoas que fala sobre o que magoou e o que fez sofrer, as pessoas que falam e organizam o discurso sobre aquilo que faz sofrer, geralmente isso traz uma menor frequência e menor durabilidade e menor intensidade ao longo do tempo. Ou seja, se eu não falar, um mal-estar pode-me durar 6 horas. Se eu falar e conseguir falar em voz alta e conversar sobre isso,
provavelmente as 6 horas passam para 2 horas ou para 3 horas. Portanto, já que tenho que sofrer e prefiro sofrer menos tempo do que sofrer mais tempo. Por exemplo, outro sinal de alerta é quando não há vontade de comer, quando há uma alteração na vontade de comer, que não seja literalmente por causa de comida que a criança não gosta, não é? E portanto, quando há uma alteração da vontade de comer, quando, por exemplo, tem comida que gosta, então provavelmente não é a alimentação em si que justifica a aversão ou o não querer comer, mas alguma situação que aconteceu, que a criança ainda não contou, nem percebeu porque é que perdeu o apetite. Isso é a mesma coisa como nós, quando estamos desapontados com alguma coisa e parece que aquele desapontamento ou aquela frustração ou aquela desilusão traz uma perda de apetite que, precisamente por causa do sofrimento que essa experiência causou. Se nós ajudarmos a criança a entender melhor a relação que há entre os desapontamentos e as respostas físicas e psicológicas, e quando digo psicológicas, quando ajudamos a entender o que ela pensou e o que ela sentiu, ou seja, quanto mais eu consigo ajudar a contar verbalmente, através da linguagem, o que pensou e a descrever em linguagem as emoções que sente, mais nós vamos conseguir organizar as emoções e o discurso para que deixe de ter tanto peso emocional e que esta resposta psicossomática de perder o apetite consiga ficar melhor. Outro exemplo de que pode ser um sinal de problemático na criança é quando, por exemplo, ela não tem vontade de ir à escola ou ela rejeita ir à escola. Então, se há um local específico em que há uma rejeição ou uma vontade de se afastar, é que se há vontade de se afastar ou há rejeição, é porque há ali alguma coisa que ou está a causar medo, ou receio, ou aversão, ou desgosto, ou está a mexer emocionalmente, claramente. E, portanto, se aquela experiência que está a provocar aquela alteração de comportamento tem a ver com emoções, então nós vamos perguntar o que é que a faz ter esse comportamento. O que é que ela sente? Foi onde? Foi quando? Com quem? O que aconteceu? Foi o discurso da pessoa A, B, C ou D? Foi o que essa pessoa disse? Foi o desapontamento que sentiu porque não fez o que queria? Ou seja, quanto mais eu tenho a paciência para desenvolver e ir escavando a informação na conversa e no diálogo, mais eu vou conseguir ajudar a criança a conseguir gerir e fazer a sua autorregulação emocional. A autorregulação emocional é das coisas que todos nós deveríamos desde pequeninos aprender a fazer. Infelizmente não nos ensinam estas ferramentas que a ciência felizmente já tem e que falta quase que estes ginásios mentais de nós desenvolvermos competências de regulação emocional perante as frustrações ou as situações que a vida nos dá. E reparem que nós crescemos num princípio da busca do prazer. Portanto, a primeira coisa que nós fazemos quando somos bebés é que ou como o que quero, ou faço o que quero, ou então choramos. Portanto, as nossas necessidades estão em primeiro lugar nessa base biológica que vem do instinto de sobrevivência. E, portanto, eu com essa base é autónoma, é algo que vem da nossa espécie, não é? Eu tenho que conseguir moldar e trabalhar a capacidade de gerir essa característica para que ela vá ficando uma virtude e não um defeito. Porque se eu, para calar uma criança, para não ter um filho a dar-me cabo do juízo, eu cedo a tudo que ele quer, ou dou-lhe jogos e Playstations e Nintendos e mais concorrência, que agora não me falham as outras, e tablets e telemóveis, principalmente se for abaixo dos 5 anos, eu estou a aumentar as vulnerabilidades dessa criança para ter uma incapacidade para lidar com as frustrações. Vejam a semana passada a live da nomofobia ou das dependências digitais, porque eu falo destas guidelines ou destas orientações que as várias associações nacionais e internacionais na área do comportamento e da saúde mental têm trazido através das investigações de quais são os tempos médios recomendados para estarem a lidar com as tecnologias.
Portanto, estas alterações convém que nós consigamos ajudar a aumentar a consciência para que a criança consiga fazer essa autorregulação. Por exemplo, quando a criança se afasta de momentos sociais, alguém que, por exemplo, uma criança que tentou socializar, ou seja, não está habituada a ir a festas, não está habituada a estar em convívios, e principalmente agora, nesta altura pós-Covid, porque tivemos 2 anos de um franco isolamento social que causou dano e que não permitiu o desenvolvimento adequado em muitas crianças. Então, se nós conseguirmos... melhor dizendo, se nós virmos o comportamento da criança em que ela diz eu quero socializar, eu quero ter amigos para conviver, e ela vai a uma experiência, não corre bem, e depois diz que nunca mais quer ir, nós temos que conseguir conversar dessa experiência para que a criança não transforme uma experiência de uma falha temporária numa visão permanente do seu valor social. Aqui vou repetir porque isto é importante. Se eu permito que uma criança que fez uma tentativa de socializar e não conseguiu socializar porque não foi o grupo certo, não foi a compatibilidade certa entre aquele contexto, aquelas pessoas e a criança, então esta criança vai regressar da experiência com frustração, com desilusão, do tipo, afinal não tenho amigos, não há amigos, ninguém gosta de mim, e estas crenças que surgem nestes momentos temporários podem criar uma ilusão permanente de que eu não tenho amigos no mundo. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Eu não vou nunca, por causa de 30 ou 40 não encaixarem comigo, eu tirar uma conclusão de que não há amigos para mim. O mundo está cheio de amigos que eu não conheço. E, portanto, este ganho, esta consciência de nós aproveitarmos a experiência para aprendermos com a nossa falha, com os nossos erros, com as nossas tentativas, é para nos trazer uma melhor noção de quais são as nossas características, que características nós procuramos nos outros, quais aquelas que eu vejo nas pessoas A, B, C ou D que encaixam melhor comigo, e eu se calhar vou me aproximar mais daquelas do que daquelas. E se calhar aquelas que eu quero me aproximar encaixam melhor comigo. E porquê que são estas e não aquelas? Olha, porque é uma questão de compatibilidades, portanto, não é uma questão de estar certo ou errado. Nós não encaixamos com toda a gente, nem toda a gente encaixa connosco. Gostamos mais de uns do que de outros, gostamos mais de um estilo de comunicação do que de outros. E, portanto, quando nós só temos diferenças entre nós e essas diferenças não são compatíveis para aproximar e manter ali uma amizade muito próxima, quer dizer, isto tem a ver com o nosso instinto, tem a ver com a nossa espécie, com as relações entre quase todos os mamíferos. Os mamíferos fazem escolhas. Nós vemos isso nos estudos da etologia, feito com os animais. Vemos isso nos estudos da sociologia e da psicologia social. O nosso comportamento vai estando sempre condicionado de acordo com as nossas características da personalidade e de acordo com os contextos e com os mundos e com as pessoas que estão à nossa volta. E, portanto, eu tenho que encontrar a minha turma, a minha tribo, a minha comunidade. E, portanto, se eu tenho poucas relações, ou tenho um grupo pequeno de pessoas, e tiro conclusões de que o mundo, ninguém gosta de mim, reparem a potência agravada e má, não é? De eu tirar uma conclusão do valor da minha pessoa na relação com o mundo de pessoas que existe no mundo, e eu, por causa de um grupo de pessoas não ter corrido bem, vou afundar-me e ter medo de socializar com aquelas que eu não conheço por causa das que eu conheço. Eu preciso trabalhar conscientemente esta articulação do pensamento, porque se eu conseguir, através da linguagem, verbalizar em voz alta uma narrativa que me ajude a pensar melhor, que me traga um impacto emocional, que me regule as emoções para o lado que eu fico mais capaz, eu vou, obviamente, ter comportamentos de maior exploração de novos mundos, porque o valor daquele mundo que eu tenho não é grande coisa. E, portanto, se o valor do que eu tenho não é grande coisa e tenho um mundo desconhecido, quando o valor é pouco, eu tenho que arriscar mais. Então, se o valor é pouco e eu então me fecho, eu vou manter o pouco valor daquilo que eu conheço. Então, eu tenho que explorar o mundo. Por exemplo, uma criança, outro sinal de alerta, uma criança que habitualmente não reclama muito, é sossegada, conversa,
mas de repente parece que qualquer coisa o incomoda, está irritadiço, pega com tudo e com todos, os pequenos detalhes tornam-se grandes detalhes, está conflituoso, quer afastar-se da rede familiar, parece que está zangado com o mundo. E quando isto acontece, eu tenho que ver que fatores imediatos possam estar a justificar isso. Pode ter a ver com problemas do momento, por exemplo, de frustração com os jogos, porque as crianças, quando jogam, quando têm jogos, não é? Nas várias tecnologias e no mundo digital, o jogo causa frustração de curto prazo de forma intensa, e essa frustração de curto prazo de forma intensa, se não for bem gerida, faz com que os mecanismos hormonais da recompensa imediata, não acontecendo, entra ali numa descompensação que parte para a violência, para a agressão. E isto é sinal de que o jogo já não está a beneficiar o desenvolvimento neurocognitivo, já está a prejudicar e aumentar as vulnerabilidades no desenvolvimento neurocognitivo, que depois causa dano na regulação emocional, levando à incapacidade ou às dificuldades de gestão emocional, não é? Portanto, dito isto, foram estas as notas que eu tinha aqui tomadas para vocês. E, portanto, uma infância feliz e aquilo que nós podemos dar aos nossos filhos é, acima de tudo, estarmos presentes, dizermos: estou aqui para ti, para o que tu precisares. Vamos falar disto que realmente notei e reparei em ti porque estou a ver que estás alterado. E o facto de estarmos presentes e sermos um eco, ou sermos ali um colchão, um porto de abrigo perante as situações difíceis, isto vai ajudar sempre a criança a aprender a autorregular-se através da capacidade de articular com a linguagem uma forma de pensar que organize os pensamentos com uma consequência emocional. Ou seja, os pensamentos, ao serem bem organizados, nós conseguimos entender melhor as emoções que sentimos, e quando nós entendemos o que nós sentimos, há um alívio emocional. Todos nós, se nós entendemos o porquê das nossas emoções, traz alívio. Se há um barulho estranho em casa e pensamos que estamos a ser assaltados, quando percebemos que é uma corrente de ar, há um alívio. Ou seja, há uma resposta física associada ao alívio emocional, simplesmente porque nós usamos a capacidade de entender, através da linguagem, os problemas. E, portanto, esta é a nossa melhor ferramenta. A nossa capacidade de entender os problemas através da linguagem, que depois nos ajuda a regular emoções, para depois conseguirmos melhorar os nossos comportamentos. E se eu conseguir que uma criança, através destes sinais que ela manifesta, eu a ajude a ter um melhor autoconhecimento, esse autoconhecimento vai fazer com que ela não agrida ao mundo que não tem culpa, entende melhor os seus problemas, não se anula no meio das relações com os outros, porque quem se anula compra sofrimento, dor, ressentimento, injustiça, etc. E, portanto, nunca nos devemos anular no meio dos grupos. E, portanto, não é porque eu estou num grupo que encaixa comigo que eu tenho que anular a minha opinião. Pelo contrário, se é um grupo que encaixa comigo, aceita a minha opinião diferente. E eu não tenho que impingir a minha opinião no outro, e ele tem que concordar comigo para ser meu amigo. Porque se eu tenho que anular o outro para ser meu amigo, eu estou a ser um mau amigo. Eu não estou a ser um amigo competente. Eu estou a ser imaturo e estou a ser alguém mais propenso a não ter boas amizades. Porque as boas amizades é quando nós podemos dizer o que pensamos um ao outro, e não é por isso que deixamos de comer juntos e bebermos um copo, irmos passear e fazermos uma escapadinha de fim de semana, um passeio, ou o que for. Portanto, estes aspectos são importantes. Espero que vos tenha dado aqui algumas luzes e algumas ferramentas para conseguirem ajudar os vossos filhos. E esta live vai ficar disponível aqui no Instagram, vai também ficar disponível no meu canal do YouTube. Se ainda não subscreveram, convido-vos a subscrever, quer no Instagram, quer no YouTube, e depois será partilhada no LinkedIn e também no Facebook. Quero agradecer o apoio da M Saúde e do Bom Dia,
E, acima de tudo, agradecer a vossa presença e a paciência para estarmos aqui a conversar juntos, mas é o que eu costumo dizer sempre, juntos vamos sempre mais longe. Portanto, um abraço estoico e até para a semana.